Neste áudio do ICV, Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá como investir no Tesouro Pós-Fixado, que é uma modalidade de investimento da renda fixa. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira bem mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, como investir no Tesouro Pós-Fixado? A renda fixa é um dos maiores mercados do planeta e, por esse motivo, existe uma infinidade de ativos disponíveis no mercado. Dentre eles, é possível encontrar tanto títulos pré-fixados quanto aqueles títulos pós-fixados. Os títulos pós-fixados se caracterizam por replicarem algum benchmark de mercado, podendo ser a taxa Selic, o CDI ou, até mesmo, o IPCA, sendo uma excelente alternativa para a reserva de oportunidade e para acumular patrimônio para a aposentadoria. O que são títulos pós-fixados? Os títulos pós-fixados são títulos de renda fixa caracterizados por possuírem rentabilidade ligada a algum indicador da economia e que permite ao investidor saber a rentabilidade do investimento apenas no vencimento. Entre esses indicadores, os títulos podem replicar taxa Selic, taxa CDI, IPCA. Por serem atrelados a um indicador, o investimento nessa categoria de ativos apresenta menor risco e uma maior segurança, sendo o principal produto para quem quer formar a sua reserva de emergência. Quais as vantagens e desvantagens dos títulos pós-fixados? Como mencionado anteriormente, os títulos pós-fixados apresentam sua remuneração atrelada a algum indicador econômico. Nesse sentido, as principais vantagens encontradas ao investir nesse tipo de ativo são: menor instabilidade em relação a outros investimentos, proteção contra a inflação, no caso dos títulos ligados ao IPCA, aumento de rendimento quando ocorre aumento de juros, maior segurança do que os ativos pré-fixados. Por outro lado, apesar de ser um dos ativos mais defensivos do mercado e com grande previsibilidade de rendimentos, ao investir em títulos com remuneração pós-fixada, o investir está exposto a limitação na rentabilidade, uma vez que esse tipo de título tende a ser o livre de risco. Resultados menores em momentos de queda da taxa de juros da economia. Certeza da rentabilidade apenas no momento do vencimento. Assim, é essencial ao investidor alocar os seus recursos de forma a estar exposto aos diversos ativos, diversificando não só em renda variável, mas também na renda fixa. Quais são exemplos de investimentos pós-fixados? Os investimentos pós-fixados podem ser encontrados tanto em instituições privadas quanto em instituições públicas, ou seja, existem ativos emitidos por instituições financeiras e pelo governo. Em relação ao governo, o título pós-fixado emitido para fazer frente às despesas da federação é o famoso Tesouro Selic, que paga a taxa Selic mais uma taxa pré-fixada, a qual apresenta impacto ínfimo na rentabilidade do título. E também existem os títulos IPCA+, que são títulos garantidos pelo governo federal, que são ótimos investimentos para acumular patrimônio para sua aposentadoria, pois tende a proteger o valor investido da perda do poder de compra. Partindo para os títulos emitidos pelas instituições financeiras, o leque de opções é maior. Assim é possível encontrar ativos como RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, CBD, Certificado de Depósito Bancário, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliária. Em sua maioria atrelados ao CDI.
Qual a diferença entre prefixado e pós-fixado? Títulos pós-fixados. A grande e principal diferença entre essas duas modalidades de remuneração é que no caso dos títulos pós-fixados o investidor descobre apenas no vencimento qual foi a rentabilidade na hora do resgate. Por outro lado, o título pré-fixado o investidor sabe exatamente quanto o dinheiro vai render, mas apenas se ele ficar com o título até o vencimento. Os títulos pós-fixados, diferentemente dos títulos pré-fixados, não apresentam os benefícios e malefícios da marcação a mercado, que permite obter rentabilidade elevada nos ativos com taxa pré-fixada. Assim, os títulos pós-fixados são a melhor alternativa para quem quer uma maior previsibilidade e poucas oscilações, as quais podem trazer até mesmo rentabilidade negativas nos títulos pré-fixados. Como funciona a sua remuneração? O Tesouro Selic, como o próprio nome indica, remunera o investidor de acordo com a taxa básica de juros, a Selic, que é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária, em reuniões a cada 45 dias. O cálculo de sua remuneração é feita diariamente para o investidor, de acordo com o percentual da taxa pago pelo governo. Já o Tesouro IPCA+ remunera o investidor com uma taxa predefinida no momento da compra mais variação da inflação, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Vantagens e riscos. O Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+ são títulos do Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos do governo federal em parceria com a B3. O governo é considerado por especialistas o credor mais seguro que existe no país e, assim, esse se torna um investimento bastante conservador em termos de risco de crédito. O Tesouro IPCA+, por sua vez, conta com a mesma segurança do Tesouro Selic, mas não é indicado para investidores conservadores que precisam de liquidez, uma vez que seu preço oscilará ao longo do investimento, o que não acontece com o Tesouro Selic. O investidor que manter o título até seu vencimento, contudo, não sofrerá com o efeito da marcação a mercado. Para quem se destina esse investimento? O Tesouro Selic é um investimento indicado para investidores conservadores ou iniciantes, uma vez que conta com alta segurança, liquidez em D+1 e não com a marcação a mercado. Ou seja, seus preços não oscilam ao longo do tempo da aplicação, diferentemente do que acontece com outros títulos do Tesouro Direto. O Tesouro IPCA+, por sua vez, é mais indicado para investidores de médio e longo prazo que queiram se proteger contra o efeito da inflação para planos como a compra de um imóvel ou até mesmo a aposentadoria, por exemplo. Os títulos pós-fixados, Tesouro Selic e Tesouro IPCA+, contam com a remuneração exata definida apenas no momento de seu vencimento ou resgate. Enquanto o Tesouro Selic é mais indicado para investidores iniciantes, o Tesouro IPCA+ é para as pessoas que querem se proteger dos efeitos da inflação. Resumindo, o Tesouro Selic é um ótimo investimento para o investidor que procura criar ou manter uma reserva de emergência. Enquanto o Tesouro IPCA+, é um investimento para aquele investidor que pretende acumular patrimônio no longo prazo para se aposentar. E para investir no Tesouro Direto você vai precisar de seu CPF, uma conta em banco ou corretora, habilitação do seu banco ou corretora para investir no Tesouro Direto. Depois de cadastrar sua conta e pedir a habilitação para investir, é só acessar o portal do investidor ou baixar o aplicativo oficial do Tesouro Direto, disponível para Android e iOS. Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio, caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.